Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós leremos alguns versículos, onde diz assim, a palavra do Senhor escrita inspiradamente pelo apóstolo dos gentios. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? Nós vamos falar daqui a pouco. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, aí ele cita o Salmo 68, versículo 18. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, ou outra versão diz, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E o que ele fez ao subir? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que ele pede isso? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado, levados para outro, não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio das juntas, de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, cada membro realiza a sua função. Amém. Amados, é uma leitura explicativa. Se nós olharmos e a fazermos de forma reflexiva e pensando no que está escrito, nós vamos entender o conteúdo. Mas como nós temos feito, nós temos olhado para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, como o seu tema principal, que é a vontade soberana de Deus. Esse Deus que, desde antes da fundação do mundo, Ele já nos havia eleito, predestinado, salvo, resgatado, vivificado, selados com o Espírito. Esse Deus que nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais, por causa da sua graça, não por obras que nós houvéssemos feito, ou seja, que não havia nenhuma dignidade e nenhuma meritocracia que atraísse o amor de Deus para conosco, mas foi o seu favor infinito, imensurável, e do qual nós não temos condições de retribuir. Então, Ele já nos fez tudo isso, e exaltando a Cristo, colocou Cristo acima de toda autoridade, de todo poder, seja poder terreno, seja poder nos céus. Em contraste com a deusa Diana dos Efésios, ou com medo
do misticismo e do ocultismo que havia na cidade de Éfeso, o Paulo vai dizer que Jesus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E por ser Ele Senhor absoluto, o propósito e a vontade de Deus é convergir, é centralizar em Cristo todas as coisas. E esse mistério maravilhoso, ele revela por apóstolo Paulo, dizendo que a vontade de Deus, ela é estabelecida de forma muito direta através da sua igreja. A sua igreja, que não é mais uma placa, não é uma denominação, não é um CNPJ, mas a sua igreja é a reunião de todos os que foram salvos, em todos os tempos, salvos, remidos, e se renderam a esse amor paternal, porque agora ele se ajoelha diante de Deus, o Pai, do qual toda a família na terra e no céu o tem por nome. Então, diante dessa família de Deus, que não é mais gentil, que não é mais os judeus, nem os gentios, é um povo só, um povo porque o Deus não faz mais acepção de pessoas. Esse povo que é família de Deus, que é chamado de igreja, essa comunidade dos santos que só Deus sabe quem são, e só o Pai pode revelar para você se você é ou não. Mas, contanto, o propósito de Deus é que todos sejam filhos verdadeiros e se rendam à vontade exclusiva do Pai. Essa foi o que nós aprendemos. No último domingo que nós meditamos nessa carta, nós dissemos, inclusive, que o propósito maior de Deus para a sua vida não é coisas, não são bênçãos, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas o propósito de Deus é que você seja cheio de toda a plenitude, totalidade de Deus. Em conhecendo o amor de Deus que excede todo conhecimento, que não tem mais como descrever, porque o comprimento, a largura, a altura e a profundidade faz com que você caminhe buscando desejoso não mais de coisas, nem de status, e que nenhuma preocupação mais encha a tua mente, ou ocupe o teu pensamento, a não ser a possibilidade de você ser cheio de Deus. Porque, de fato, o nosso vazio existencial, ele só é ressignificado e preenchido quando eu sou templo desse Deus que faz morada em mim. Você é templo desse Deus? Você é igreja? Amém? Então, nesse propósito, é que hoje nós vamos continuar o capítulo 4. Eu tinha que dizer essa pequena introdução, para que você que não acompanhou, não ficasse tão desatualizado. Mas você pode ir no YouTube, no nosso canal, e ouvir todas as mensagens sobre a vontade de Deus, já há 2 meses que a gente vem meditando, para você compreender e prosseguir nesse raciocínio. Mas hoje nós vemos então que, embora nós façamos parte de uma igreja mundial, universal, que só Deus sabe quem é, porque Ele sabe quem é a igreja e quem não é, eu não tenho elementos suficientes para olhar para você e falar, fulano faz parte da igreja, fulano não, Deus sabe. Nós vemos que agora Ele traz isso para um âmbito mais terreno, mais geográfico. Ele vai agora, nessa segunda parte da sua carta, nos dar orientações de como viver em igreja. Porque ela tem esse aspecto místico, espiritual, corpo de Cristo, mas ela também, ela é localizada, ela é situada no tempo, no espaço e no lugar. Então, aqui nesse templo, que não é templo, eu nem gosto de usar esse nome, nesse espaço, nesse ajuntamento de hoje à noite, aqui está a igreja que faz parte da igreja do mundo, na reunião dos salvos. Entretanto, há um povo que se reúne regularmente, e aqui precisa estar reunida a igreja. Porque veja que ele começa dizendo de uma vocação que vocês foram chamados, ele fala, vocês têm que ser dignos dessa vocação. Que vocação? A vocação de filhos, a vocação de ser cheio da plenitude de Deus. Aí no versículo 2 ele começa a dizer que para nós sermos completamente humildes e dóceis. Mas não tem jeito de ser humilde e dócil, ou suportar o meu irmão que é a igreja comigo, que mora na África, ou que mora na Europa, porque ser paciente e suportar o meu irmão que está do outro lado do mundo é fácil. O difícil é suportar o meu irmão que está do seu lado, o meu irmão que eu convivo todo domingo. Então nós vemos que agora ele traz essa mensagem para a igreja como instituição local, como povo que se reúne, não importa se reúne num espaço razoavelmente bonito que nem esse, se reúne num salãozinho, se reúne debaixo da árvore, ou se reúne numa catedral, mas se reúne. Então, para eles, ele traz agora uma maneira de viver em comunidade. Como é que, de fato, eu provo que eu sou igreja? Como é que, de fato, eu mostro para o mundo que eu sou essa expressão de Deus na terra?
Como é que eu mostro para o mundo que eu sou agora o corpo, que eu sou a possibilidade da manifestação do Cristo lá fora? Porque, de igual modo, nós também aprendemos que as mãos, os pés, o toque, o cuidado de Deus na terra, é agora a responsabilidade sua e não minha, e nem de Deus. É minha no sentido de que eu também sou igreja pessoal, que Deus vai fazer algo no mundo através de você, porque é mais fácil você orar gritando e pedindo um milagre. Senhor, faça um milagre na minha vida. Eu até imagino Deus olhando e dizendo, seja você o milagre na vida do teu próximo, porque ao pedir o pão de cada dia, de repente Deus pode fazer com que você seja a padaria de Deus, porque você é o corpo, você é a expressão de Deus, você é o toque divino, você é a luz, como o João pregou domingo, é a luz cheio de amor que impacta as trevas aí fora. É que nós costumamos transferir a responsabilidade para Deus. Deus vem para o meu casamento e me ajuda a restaurar meu casamento. Eu vejo Deus olhando e falo, não, assuma a responsabilidade para si e faça a função de esposa, que seu casamento irá bem. E nós vamos aprender no próximo domingo sobre isso. No próximo não, daqui uns 3, 4 domingos. Ou seja, mas pastor, eu posso pedir? Pode, querido, pode pedir tudo. Mas o que eu quero dizer é que ao pedir, ao saber a vontade de Deus, eu encarno essa vontade de Deus na minha vida, olhando para a Escritura Sagrada, olhando para aquilo que Ele já ensinou para nós. E quando eu olho para o que Ele ensinou, para o que Ele escreveu, que Ele deixou já revelado, iluminado, inclusive eu não preciso mais de revelação, porque ela já foi revelada, já foi tirado o véu, tirado o velo. Agora cabe a mim ser o quê? Ser um praticante dessa palavra. O Tiago, escrevendo a carta dele, vai dizer que, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. É a prática da vida cristã. Aí então começa a dizer para essa igreja, que é para mim, para você nessa noite, como viver, como ser. E qual o propósito de tudo isso? O propósito de ter criado tudo isso é para que nós não sejamos mais o quê? Quem está com... Está você? Posta comigo lá. O propósito dele, está no versículo 14. Por que ele dá essas instruções? Ele vai seguir até o final da carta dele. O propósito dele é o quê? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que são gananciosos, que não têm escrúpulos, que fazem de vocês negócio. Paulo está dizendo, igreja de Éfeso, cresçam, amadureçam, desenvolvam com o Pai uma relação agora de gente madura. Porque você que é pai aqui, quem é pai aqui? Bastante gente. Quando é que você dava uma atenção especial para os seus filhos? E orientava, e às vezes o carregava no colo, e às vezes ouvia as suas repetições dos seus pedidos, quando ele era criança. Quando é que você ajudou, inclusive incentivou ele a correr, a caminhar? Quando ele era criança. A relação de um pai quando é uma criança, você tem manejos diferentes. O que Paulo está dizendo é assim, igreja de Éfeso, cresçam e desenvolvam com esse pai de vocês, porque vocês não são órfãos, vocês têm um pai, desenvolvam uma relação de adulto. Um adulto não que vem mais buscar coisas, mas o adulto que chega na presença do pai e pergunta qual é a vontade do pai. Pai, o que o senhor quer que eu faça? Porque digamos de passagem, quando o filho fica, você manda o filho, a menina, cadê as mães? Você manda a menina lá de 10, de 11 anos lavar a louça, ela não lava, e você manda de novo, e não lava, você fica feliz? Não, você fica com raiva, fala, caramba, já ensinei, já orientei, por que não lava a roupa? Aí ela chega, todo aquele dia, ai mamãe eu te amo, mentira, não ama não, se amasse obedecia. Porque o pai quer o quê? E a mãe quer saber o quê? Que forma você agrada o pai e a mãe? Quando você faz a vontade do pai e da mãe. Assim é Deus. Cantar louvores aqui, glória a Deus, aleluia, eu te amo, é muito bonito. É necessário, é pedagógico, é litúrgico. Entretanto, Deus não é um ser que requer bajulação. Deus não é um ser que está assim muito mal resolvido, precisando de psicoterapia, que nós temos que ficar aqui elogiando ele. Não. Se quiser, na verdade, cantar bonito mesmo é o pessoal lá do céu, os anjos, aquelas cortes celestiais, aquele pessoal canta bem.
Então, por que eu me reúno? Sim, eu me reúno para produzir esse louvor em gratidão, mas eu reúno muito mais para saber o que o Pai quer fazer, o que o Pai quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu seja no mundo? Que tipo de igreja, de gente boa que o Senhor quer que eu seja no mundo? Como é que eu posso ser o teu abraço no mundo? Como é que eu posso ajudar o necessitado? Como eu posso ser relevante na cidade de Arapongas? Porque nós restringimos a vida cristã a culto, a reuniões de domingo. Ou, tem uns que reúnem de segunda a domingo, né? Tem algumas denominações que reúnem de segunda, terça, quarta. É um ativismo religioso, aí eles acham que estão servindo a Deus. Ok, mas será que está? Então agora nós nos reunimos aqui para nós sabermos e desenvolvermos com o nosso Pai uma relação de gente grande, de gente madura. Porque você já percebeu que por que eu não fico pedindo dinheiro aqui? Primeiro que não tem fundamento bíblico para pedir dinheiro. Mas na verdade eu não devia nem falar nunca de dinheiro. Porque uma igreja que é madura não precisa do pastor pedir dinheiro. Os membros chegam no pastor, no caso de mim não, chegam no tesoureiro e perguntam o que é que está faltando. Uma igreja devidamente madura, você não precisa nem de falar de dinheiro, porque os membros têm essa maturidade, essa compreensão tão grande, que chega para o tesoureiro no dia 29, no caso nosso, no dia 21, e fala, e daí irmãos, deu para pagar as contas? Se não deu, vamos fazer um rachid aqui que eu vou ajudar. Isso é compreensão de quem é maduro. Não precisa ficar implorando, porque ele já tomou consciência que isso aqui faz parte da estrutura física necessária para o seu bem-estar, para o seu conforto e para a divulgação da palavra. Inclusive, nós temos um equipamento ali que você não imagina quantos R$1.000 custa, que não é nosso, é dos nossos irmãos, que são transmitidos pelo YouTube, gravados, e quantas pessoas já foram alcançadas por esse caminho. Aí o maduro na fé chega e não dá 10%, ele dá quantos por cento for preciso. Isso é maturidade cristã, nessa esfera econômica eu estou dizendo. Aí Paulo vem dizer, eu não quero que vocês mais sejam como crianças, levadas de vento, para lá e para cá, imagina uma folha em cima das ondas, a onda passa para cá, a folha vai para lá, o vento joga para cá, a onda leva aquela folha para lá. Ventos de doutrina. Ah, não está legal a conversa, aqui não tem o que eu gostaria de ouvir, não passar a mão no meu ego, então eu vou embora, vou procurar um lugar onde me sinta bem, ou aonde fala aquilo que eu quero ouvir, inclusive aonde falar o que eu quero ouvir, eu vou pagar bastante, vou deixar bastante dinheiro. Não, Paulo está dizendo, olha, vai surgir o mercado da fé. O mercado da fé está aí no nosso Brasil. O mercado dos mercenários, comprando, vendendo todo tipo de bênção, todo tipo de situação, inclusive intermediações e etc., para tentar enganar, inclusive, se possível, os escolhidos. O Evangelho não, o Evangelho é dom, o Evangelho é graça, o Evangelho é favor, de graça recebeste, de graça dai. Essa salvação maravilhosa que Deus distribui a cada um conforme Ele quer, inclusive os seus dons. Aí, Paulo sabia que partindo ele vai dizer isso em Atos dos Apóstolos, surgiriam muitos falsos mestres, falsos profetas, que enganariam, e Jesus disse que talvez enganariam até os escolhidos. Vocês lembram que sempre eu pergunto para vocês e falo, olha, quando eu estiver pregando aqui, confira nas escrituras se o que eu falo é verdade, porque vai que eu sou também um desses falsos mestres, e você faz 3 anos que está me ouvindo. Quem me garante que eu não sou um falso ensinador? Aí cabe a você a ter consciência, a ter intimidade com o Pai e olhar para ver se o que eu falo, se a forma que eu conduzo a comunidade revela se eu sou de fato alguém que foi chamado por Deus ou não. Inclusive ele vai dizer que Deus é mesmo que deu para a igreja alguns apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, para fazer o quê? Para edificar a igreja, para que a igreja fosse crescendo espiritualmente e deixasse de ser criança, crescesse na fé, independente inclusive da perseguição que viria àquela igreja de Éfeso, que estava sob o domínio romano, Nero no trono. Aí ele dá a esses homens dons, a gente acha que aquilo ali é título, né? Está vendo? Eu tenho o título de apóstolo, de evangelista, de pastor, de profeta, de mestre. Não, ali não é título, querido, não tem nada a ver. É que nós, como instituição, criamos títulos. No caso nosso, da nossa comunidade aqui, nós temos no nosso estatuto, apenas presbítero e pastor, diácono, presbítero e pastor. Ainda não temos esse título para ninguém, porque eu percebo que aqueles que de fato têm o dom estão servindo, sem a necessidade do título.
Mas as pessoas acham que aquilo ali é um título, está vendo? Agora eu vou me auto-intitular apóstolo. Não, ali é dom, é serviço. É Deus que pega, entra a igreja e levanta pessoas com esses dons, independente se eles têm o título ou não. Às vezes você vê a função pastoral sendo exercida na vida de quantos homens, de quantas mulheres que cuidam um dos outros, que têm sensibilidade ao sofrimento do outro. É um dom pastoral que Deus deu. O dom de apóstolo é aquele que vai fundar a igreja, aquele que tem aquele mensageiro que, de fato, sacrifica-se para levar o evangelho aonde ninguém quis levar. Então não é título, é dom que Deus dá para edificar a igreja, para que a igreja seja parecida com Jesus. O versículo anterior diz que o propósito também é que todos unidos chegam ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo, que jeito? O tamanho de Cristo. Versículo 13, até que todos sejam parecidos com Jesus. Então, igreja querida, nessa noite nós estamos aqui reunidos para buscar a vontade de Deus, sabendo que Ele já nos deu esses dons. Eu vejo na vida de algum de vocês dons pastorais, dons de profecia, que não significa aquela profecia no sentido de estereotipado, que as pessoas acabam trazendo para si a glória. Porque às vezes Deus te usa num dom e nunca mais te usa, porque o dom é dele. 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons, Paulo vai dizer que é o Espírito Santo que distribui a cada um conforme ele quer. Eu já fui usado em vários dons. Agora, Deus usa o dia que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque é dele, a igreja é dele, a edificação é de vocês. Deus está olhando para esse movimento, não indivíduos. Deus olha para cada um de vocês, claro, cuidando da sua singularidade, da sua individualidade, mas Ele olha para vocês como igreja, do qual cada um tem uma função, cada um tem um ministério, um serviço para essa comunidade e para a vida. Sabe o lugar onde você mais deve exercer o seu dom? É na sua casa, é na igreja que está na sua casa, é na igreja que está lá no teu bairro, porque em volta de você é uma igreja, você é a igreja e você deve atrair todos a Cristo. Então, esses dons também são usados lá. É que nós, na compreensão de que Deus está aqui no templo, nós esquecemos que o templo somos nós. Não é mais eu vindo no templo para encontrar Deus, é eu sendo o templo, levando Deus para ser conhecido lá fora, para que os outros se encontrem. É simples assim. Aí Paulo, então, falando sobre essas verdades, eu não estou fazendo uma exposição detalhada de cada versículo, ele então, eu rogo-lhes, agora ele não ora, ele orou no capítulo 3, no versículo, agora no capítulo 1, versículo 1, ele fala, eu rogo, ou seja, por favor, igreja, pelo amor de Deus, vivam da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Qual que é a sua vocação? Qual é o chamado? Capítulo 4, versículo 1. Qual é o chamado de vocês? Serem filhos e serem cheios da plenitude de Deus. Aí, por isso que eu digo que ele está dizendo com a igreja agora terrena, situada, em loco. O versículo 2. Como que você vive em comunidade? Sejam completamente... O quê? Vamos ler junto? Sejam... Ih, está fraco demais. Meu Deus, no jantar ainda não? Sejam... Aí pegou, né? Porque até agora, irmão Ismael, nós estamos falando da carta faz uns 2 meses. Aí é bonita, que é teologia, algo assim, muito misterioso, muito lindo, né? Falando das coisas celestiais. Eu até chorei no último domingo que eu falei, fiquei impactado pela mensagem, porque ela mexe com a nossa subjetividade, com as nossas emoções. Mas agora chegou no chão da vida, né? E viver, quem é a igreja, ele fala, vocês precisam ser completamente humilde. O que é ser humilde? Humilde é aquele que não tem dinheiro, viu? O irmãozinho é muito humildezinho, não tem dinheiro, não, aí é pobre. Ou no caso meu, quebrado, né? Não tem dinheiro, é quebrado. Porque tem pobre que é mais orgulhoso, mais arrogante do que qualquer rico. Então, humildade, é que a gente usa esse termo no sentido monetário, mas não, humilde pode ter dinheiro e pode não ter dinheiro. Ser humilde, a palavra humilde vem da palavra humus.
que é terra. Ser humilde é reconhecer-se que é pó. É reconhecer a sua natureza. Ser humilde é viver a verdade. Se é rico, seja rico. Consciente que ser um rico é um pó rico. Se é um pó com bens materiais. Se é pobre no sentido monetário, graças a Deus que todos, não tem ninguém pobre que vive na pobreza. Seus irmãos são, eu diria, da classe média. Agora tem tanta classe, né? Antigamente era alta, era classe A, classe alta, classe média, classe baixa. Agora tem várias classes. Você é apenas um assalariado, tem recursos financeiros escassos, seja um desse aí mais consciente que é pó. O salmista vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó, ou seja, nós somos vaidade, nós temos uma natureza caída, nós somos gente e o pó se desfaz, o corpo, o espírito volte a Deus que o fez e o corpo volte à terra que o deu. Você é pó. Ser humilde é isso. Ser humilde é ser quem foi, ser de fato quem você é. É viver na humildade, no humus, sabendo que você é terra, que a riqueza que existe em mim, em você, seja ela financeira, ou seja ela de conhecimento, ou seja ela espiritual, no caso nosso, que diz que todas as riquezas que estão escondidas em Cristo, nós temos essas riquezas, inclusive esses dons são presentes, são riqueza. Ainda assim, nós precisamos falar, igreja de Éfeso, vocês têm toda essa compreensão, que vocês foram salvos pela graça, que vocês têm o Espírito Santo morando em vocês, que vocês agora já estão ressuscitados e assentados na região celestial, mas lembre-se que nesse tempo, nessa história, isso é apenas a posição de vocês em Cristo, mas a condição de vocês é a condição de pó. Eu hoje prego aqui junto com vocês, né, aprendendo com vocês, que nós todos somos um pó, é uma poeirada, né? É pura poeira. Então, humildade, sejam humildes, porque cá para nós, o tardo arrogante é triste, né? O soberbo, aliás, um dos princípios da palavra é que a soberba precede a ruína, vem antes da queda, antes da ruína. Você quer ver um camarada cair em todo sentido, seja ele moral, espiritual, etc., se ele for soberbo, cai, porque ela vem antes. Um dos pecados de Satanás, no caso de Lúcifer, foi o orgulho. Então sejam simples, sejam humildes, não precisa ostentar, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, já temos falado isso aqui constantemente, o tempo da ostentação, né? As mídias sociais, elas provocam e possibilitam que as pessoas não sejam de fato quem são, que elas sejam inclusive arrogantes, ao contrário, que sejam totalmente contrário à possibilidade de ser humildes, porque mesmo não sendo, elas dizem que são e postam que são. Então quem não precisa dizer para ninguém. Até a gente costuma dar até títulos para as pessoas, né? Quem é o fulano? O fulano é o doutor ciclano. O cara é dentista, não tem doutorado, não tem nada. O doutor médico. Não, ele é médico, se fez doutorado é doutor. Nem advogado é doutor, a não ser que ele tenha feito um doutorado. Mas tem pessoas, tem alguém que não vem mais aqui porque eu não chamei de doutor, mas ela não é doutora. Não bajulei, e não vou chamar de doutor, não é. Aliás, aqui não tem doutor, aqui não tem médico, aqui não tem advogado, aqui não tem empresário, aqui não tem autônomo, aqui tem, sabe quem? Aqui tem a igreja de Jesus de Nazaré. Amém. Aqui todos são iguais. Inclusive aqui, pastor é apenas uma função que me deram. Se vocês não quiserem nem me chamar de pastor, não tem problema nenhum. Porque eu sou ovelha igual vocês também. Eu sou um com vocês. Mas tem gente que precisa do título, né? O cara faz aqueles cursos de graduação à distância, aquele que você compra mesmo, aí coloca já fulano de estar lá nas mídias, né? Doutor não sei em quê, PhD, graduado, pós-graduado, engrenado, lisonjeado, embestalhado, idiotizado, e ninguém aguenta porque perdeu a humildade de tanto título. Ok, quer usar o título, usa, mas é muito eu, né? É muito eu.
É uma pavãozada, né? Nada contra o pessoal que tem sobrenome aí, mas é muita pluma para o meu gosto. E as pessoas valorizam isso. Aí Paulo está escrevendo para essa igreja e fala, se você é igreja, primeiro você é consciente de quem você é. Pó. Aí um pó olha para o outro, que jeito? Sabendo que ele é pó. Aí começou a apertar para o meu lado agora, sejam completamente humildes e dóceis. Veja como não é só vir no domingo à noite, é ser. Eu venho para aprender isso. Aí você chega perto do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e fala, então, Pai, o que o Senhor quer para mim? Daí começa a falar, então, seja humilde, né, Bê? Seja humilde. Seja dócil. Aí ele fala um negócio que aí ele só vai piorando para o meu lado aqui. Seja o quê? Paciente. Esperei com paciência no Senhor. Quem que assistiu aquele videozinho do Oliveira, do bonequinho? Paciente. Quem assistiu? Gente, assiste. Depois pede para mim que eu mando. É uns bonequinhos, eu gosto muito daqueles bonequinhos de... É boneco que chama aquilo, Paulo? Como é? Fantoche. E ele fala sobre paciência. O Marcão. É muito profundo aquilo aí. Eu assisto direto. Então, ser paciente. Quando você vai igual eu fui quarta-feira, fui no UPA, aí haja paciência, né, filho? Que eu não melhorava, perdi a voz, cheguei lá, 3h30 para a mulher olhar minha garganta com farolete, com a luzinha do celular. 3h30. Aí por isso já chama de paciente mesmo, né? Porque tem que ter paciência no negócio daquele lá. Até que me deu um remédio, mandou tomar ibuprofeno, e eu estou lascando o ibuprofeno para dentro, e só piorando. Aí essa noite começou a vazar os ouvidos. Então a infecção subiu para a cabeça. A cabeça já não é boa, agora infeccionada, aí acabou, né? E doendo o ouvido e vazando, eu fui lá, tive que ir no farmacêutico, lá dele carcou aquele negocinho lá, e entrou com antibiótico hoje. Antibiótico fortíssimo, porque eu estava ruim demais. Eu estou aqui que a cabeça está assim, vou até chegar para cá. Surdo, doendo, e o labirinto mexe tudo, né? Você fica assim meio zumbificado. Mas, ou seja, eu tive que ter paciência. Agora, é fácil ter paciência? Você manda mensagem no WhatsApp para vocês, irmãos, se você demorar 3 segundos sem visualizar, aí tem uns abençoados, não faz isso comigo não, filho. Coloca aqueles negócios para a gente não ver a corzinha azul lá de... Que você leu a mensagem, daí eu não sei se você leu ou não leu, eu fico agoniado demais. Põe o troço azul lá para eu saber se você viu. Ao menos se você viu e não respondeu para mim, não tem problema. Mas eu fico naquela impaciência. A gente quer resposta para hoje. Tudo tem que ser na hora. Isso gera ansiedade, gera angústia. E como é que você é paciente? Paciência. Nós vivemos na época da loucuragem, da correria. Eu falei esse dia que tinha que escrever carta, né? Paulo escreveu uma carta, a pessoa escrever a carta, escreve a carta, posta, demora 40 dias, mais 40 para retornar, para dizer, larguei do C. Ai, que tristeza, né? Terminava por carta, hoje não, liga lá, faz a chamadinha de vídeo e fala, não quero mais você. Ou já bloqueia, acabou a relação. Paciência. Agora viver em comunidade é fácil? Tem que ter paciência. Paulo está falando que tem um pessoal que ainda é criança na fé. Tem, porque nós temos, a estatura é de cada um. Só Deus sabe aonde que você está com relação a Deus. Eu posso olhar talvez por causa de alguns comportamentos, algumas falas, algumas buscas. Ainda é pequenininho, mas temos que ter paciência com os outros. Paciência com aquele que ainda não cresceu. Agora, ele vai dizer, então, ele vai usar esse mesmo termo na outra carta, dizendo, você que é forte, tenha paciência com quem é mais fraco. Essa vida de comunidade, essa vida de paciência. Paciência com a molecada, paciência com os adolescentes, com os pré-adolescentes. Paciente um com o outro. Paciência. Não é você ser negligente, mas paciente, esperar no tempo certo. Como igreja, amado, se eu não tiver paciência de deixar as coisas acontecer, alguns irmãos chegam em mim e falam, daí pastor, você não vai agir? Vai tomar atitude em relação aos irmãos? Eu falo, não, filho, deixa, paciência, querido, deixa os irmãos crescer.
E depois as coisas se acertam e as coisas vão acontecendo. Mas tenham paciência uns com os outros. Paciência comigo. Você acha que é fácil escutar eu falando todo domingo? Não é fácil. Eu repito as coisas, né? Conto as mesmas piadas. Vai cansando. Mas tenha paciência comigo. Vamos ter paciência uns com os outros. Aí ele continua dizendo o quê? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes. Aí piorou. Suportando uns aos outros em amor. Ih, pastor, quando chega no ponto de ter que suportar os outros, aquele fulano é insuportável. É que a gente acha que insuportável pegou uma conotação muito negativa, muito pejorativa. O insuportável seria, na nossa compreensão, o que? O chato. É aquele de direita extrema que fica chato, aquele de esquerda extrema que fica mais chato ainda. O pessoal dos times, que eu não vou falar qual time que fica mais chato ainda, que não é o pessoal do Palmeiras, o pessoal do Palmeiras é tudo gente bacana, não é chato. Eu não vou nem falar aquele outro time que tem um negócio de um gavião, assim, uns negócios. Né, Ney? Então, não? É urubu. Urubu, né? A gente acha que é aquela pessoa chata. Não é isso. Insuportável é aquele que está pendido, está no ar. É aquele que está sem chão. Porque a Bíblia diz para você suportar um ao outro, é ser o suporte. O suporte para que o outro seja, enquanto ele é mais fraco ou machucado. A muleta é um suporte, onde com ela, você consegue caminhar, ainda com dificuldade. O que é a cadeira de roda? A cadeira de roda é um suporte, por um tempo ou para sempre, porque ela suporta você sentado e mobiliza você. O Provérbios, o sábio vai dizer que não estribes no teu pensamento, no teu conhecimento, mas confia no Senhor. O que é o estribo? O estribo é onde você sobe no arreio, põe o pé no arreio, para subir no cavalo, ou na carroça, aquele suporte, aquele estribo onde você põe o pé, para que você consiga subir a carruagem e assim caminhar. Suportar um ao outro é ter essa consciência que você pode ser o chão emocional e espiritual para que o outro caminhe, para que haja mobilização, para que o outro seja tudo quanto Deus quer que ele seja. Suportar um ao outro é suportar o outro com todas as suas dificuldades, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas, é ser esse caminho pavimentado para que ele caminhe até o dia em que ele se conscientize e não mais precise do seu suporte, porque ele cresceu. É a criança que você pega na mão e caminha com ela, os dois passinhos, né, pega as duas mãozinhas e vem caminhando até que ela tenha coragem de você soltando as mãozinhas, ela caminha sozinha. Mas enquanto é pequenininho, você vai pôr na mão dele e vai soltando. Você percebe que a criança vai cair, você faz o quê? Você gruda, você ajunta ela, porque você é um suporte para ela, até que ela seja gente grande e caminhe sozinha. E aí? Está fácil para viver em comunidade? É ser esse suporte, suportando uns aos outros. Está vendo como que muda a compreensão? Mas Deus não vai ajudar os irmãos, Deus não vai gerar crescimento, Ele gera, mas eu e você somos o corpo de Cristo, eu e você somos esse suporte para que o outro seja tudo quanto Deus quer que ele seja, inclusive maduro à estatura de Jesus Cristo, gente grande, parecido com Jesus de Nazaré. Aí a igreja tem que ser esse lugar emocional, acolhedor, para que o outro se desenvolva. Eu apenas trago a reflexão da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Agora, o fazer o outro ser acolhido, aceito e amado é função de vocês. Aí ele continua dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, versículo 3, pelo vínculo da paz. É fazer o esforço para conservar, para preservar, uma outra versão diz.
A unidade quem promove é o Espírito Santo, porque ninguém consegue promover unidade em lugar nenhum, nem na casa da gente a gente consegue promover unidade, só o Espírito Santo promove unidade. Mas a nossa chamada, a nossa vocação, o nosso esforço tem que ser no sentido de preservar, de conservar a unidade, fazendo o quê? Num vínculo da paz. O que é vínculo? A palavra vínculo aí é um nó que não se desata mais. Ou seja, a unidade que o Espírito Santo gera na igreja, ela precisa ser conservada por nós através da paz. Esse elo que nos une, esse nó que não é possível tirar, porque é unificado pelo Espírito, mas com paz. É a pacificação do ambiente. Por isso, quando eu vejo se alguém falar mal do irmão, eu vou repreender. Não pode gerar contenda dentro da igreja. Graças a Deus aqui é pequenininho, né? Não tem. Não vejo ninguém falando mal de ninguém. E se falar, eu vou falar, você é pó, irmão. Você não lembra da humildade? Você é pó igual. Manter a paz. Você pacificar o ambiente. Viver pela paz. Não foi que Jesus falou, bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Pacificar. Ele continua dizendo, versículo 4, entra na teologia de novo, há um só, vamos comigo? Há um só corpo, e um só, assim como, para qual você... Isso é unidade, há um só corpo, só uma igreja, volta, há uma igreja só, não tem duas igrejas. Aqui tem o nome institucional de CCVE, mas temos irmãos espalhados em todas as igrejas, no mundo inteiro, que a igreja é universal. Há um só corpo, há um só Espírito, o Espírito Santo, com letra maiúscula, assim como uma esperança que vocês foram chamados. Que esperança é essa? A esperança de ser cheios da plenitude de Deus, de ser de fato o corpo. Ele continua dizendo, há um só Senhor. Olha, não fiquem com medo dos principados e potestades, não fiquem com medo do Nero, que é o ditador romano, o imperador romano da época. Não, o Senhor é Jesus, é o único. Jesus é o Senhor. Ele dizendo, há um só Senhor, uma só fé. Lembra que Cristo habite ricamente pela fé nos vossos corações? Que fé é essa? Fé no Cristo. Fé que nós aprendemos que é diferente de crendices e de crenças. Não precisamos de elementos nenhum. Há uma só fé, uma convicção de que Deus é quem Ele é. Ele continua dizendo, há uma só fé, um só batismo. Não é batismo nas águas aqui, amados. Esse batismo é inserção no corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 14, diz que nós somos batizados, mergulhados, inseridos, imergidos no Espírito Santo. E esse batismo quem faz é só o Espírito Santo. Não é batismo nas águas. O batismo nas águas, seja por aspersão, por imersão, apenas simboliza isso que já aconteceu dentro. Esse aqui é o batismo espiritual de 1 Coríntios capítulo 12. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de quem? Ah, não é exclusividade nossa? É de todos. E de todos, toda a família humana, embora nem todos da família humana sabem que tem um pai. Todos são filhos de Deus, embora a maioria vivem longe da casa do pai, porque não se conscientizaram que são filhos que já foram eleitos e adotados em Cristo Jesus. Um só Deus e Pai de todos, que é que jeito? Sobre, não é sob, é sobre, é acima de todos. É esse Pai que olha, é esse Pai que cuida, esse Pai que vê a grandeza da sua família. É sobre todos, por meio de todos. Olha aqui, como por meio? Ao mesmo tempo que Ele é Pai de todos, Ele se torna conhecido daqueles que não são filhos, por todos, por meio de todos, e em todos. É a consciência de que Deus está dentro e não Deus está fora. Deus não é tocável, mas Deus mora dentro de você. Agora você é a igreja porque você é templo de Deus.
De sorte que nós estamos aqui e Jesus está aqui porque você está aqui. Fechou essa igreja, ligou o alarme e Jesus não está mais aqui. Porque Ele está dentro de você, você saiu carregando Ele. Você é Ele. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E o versículo 7 encerra dizendo: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Escute, não fique aí com carinha de filho rejeitado ou de filho que não é predileto. Não, Deus não tem filho predileto. A todos os seus filhos, Deus deu uma medida de graça. Deus concedeu o necessário para você desenvolver a vocação para a qual você foi chamado. E nesse pacote da graça, Ele já te deu a possibilidade de, pelo Espírito Santo, você ser humilde, você ser dócil, você ser paciente e você ser suporte para o outro.